Olá, hoje nós vamos falar sobre a paternidade redentora, aproveitando aí a proximidade do Dia dos Pais que ocorreu no domingo passado. Vamos falar um pouco sobre o nosso Deus, o Pai Celestial, e como ele se relaciona conosco. O texto está em Efésios, no capítulo 4, nos versos de 1 a 6. Vamos ler na versão NVI. Paulo diz então: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados. E é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que nós intentamos nesse texto é perceber que no verso 1 ele diz que nós somos chamados a viver uma vida exemplar que não negue a vocação a qual os cristãos são chamados. E quais são as qualidades necessárias desses cristãos que são chamados pelo Pai Celestial? Primeiro, a humildade, como alista o verso 2, a mansidão, a longanimidade e o amor. Mas qual o objetivo que Deus chama e dá essas qualidades? Primeiro, é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz por meio de um esforço que seja um esforço diligente. Quando nós pensamos nesse tema de uma paternidade redentora, pensamos no relacionamento de Deus conosco, que visa exatamente trazer redenção ou libertação para as pessoas de quaisquer situações em que elas se encontrem. Jesus, ele possuía uma admirável unidade com o Pai, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. A vida de Jesus e o ministério dele espelharam sempre esse relacionamento de interdependência e amor. Veja algumas ocasiões especiais onde nós podemos perceber isso. Quando Jesus inicia o seu ministério ali no batismo, nós observamos ele ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, o Pai Celestial manda o Espírito Santo em forma de uma pomba e Deus então coloca diante da terra uma voz celestial onde o Deus Pai ele diz: este é o meu Filho amado, ouçam-no. Marcos capítulo 9, no verso 7. Lá no Getsemane também, no momento primoroso do ministério de Jesus, onde a agonia, ele já se antecipando como Deus, já sabendo as dores pelas quais ele haveria de passar, e ele começa a suar sangue a ponto que chegaram essas questões. E lá no Getsemane, Jesus então ora, e ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, ou esta cruz que eu tenho que passar. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Lucas 22, 42. Qual é o sentido pela qual Paulo vai colocar nos versos 4 a 6 a palavra né? Ele diz ali: um corpo, um espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. O que significa essa paternidade redentora aqui nesse sentido? Nós temos três boas razões para pensar nesse texto. Primeiro, o Pai fala aos crentes. Ele mantém com todos uma tríplice relação. Com o Pai que está sobre
todas as pessoas, porque ele exerce o domínio sobre todas as pessoas. Não obstante, ele também está através de todos, porque ele abençoa todos os que creem por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador. E ele está em todos também pelo Espírito Santo que Jesus enviou. Quando Jesus faz a promessa, eu vos darei outro Consolador, porque ele nos atrai para a intimidade do seu coração no Espírito. Dessa forma, as três fibras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se unem formando uma só. Então, o que o Pai fala para os crentes? É que ele está sobre todos, ele age através de todos e ele está em todas as pessoas que creem no nome de Jesus. Em segundo lugar, o Pai fala sobre a vocação daqueles que creem. No verso 1 diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, há um chamado à santidade na palavra de Deus. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4:3, quando Deus diz à igreja de Tessalônica pelo seu Espírito: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Continua o texto. Outro texto também de Hebreus 12:14, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Dois aspectos para vermos o Senhor: a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Então, qual é a vocação dos crentes? Nós permanecermos na vocação pela qual nós somos chamados, exercer os nossos dons, os nossos ministérios, as realizações, aquilo que Deus tem nos dado, e nós então trabalharmos isso com santidade de vida e visando a paz com as pessoas, a paz do Senhor, o shalom de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai falar aos crentes do seu governo e da sua presença. Pelo seu Espírito, o Espírito de santificação, Deus agora flui abundantemente através de todos os membros da igreja e envolve todos em seu governo e habita em todos. Assim que João Calvino se expressa neste versículo. É o Espírito de santificação que vai fruir abundantemente em todos os membros da igreja e envolvendo todos no seu governo e habitando em todos. Como é que nós aplicamos este ensino, então, da palavra de Deus? Primeiro, nós aprendemos com Paulo que ninguém está preparado o suficiente para a herança celestial sem que antes todos sejam um só corpo e um só Espírito. Assim, nós devemos, como igreja, dar grande importância à unidade do povo de Deus, a estarmos juntos, a chorarmos juntos, a nos alegrarmos juntos, a nos condoermos daqueles que estão passando necessidade, exercendo misericórdia e graça sobre eles. Nós aprendemos que para que nós estejamos provando as coisas celestiais é preciso que haja unidade. Outra coisa também Paulo está dizendo, nós aprendemos que o nosso estilo de vida é afetado pela paternidade de Deus, ou essa paternidade redentora, isto é, pela sua soberania, pela sua providência, pela sua graça. Deus está agindo, Deus não perdeu o controle numa pandemia, Deus está agindo como agiu antes da Segunda Guerra Mundial, onde todas as pessoas diziam, havia a teologia da morte de Deus, Deus morreu. Não é possível haver tantas coisas erradas, sendo que Deus permite essas coisas. Deus está vivo e agindo no planeta Terra ainda, e nós cremos na sua soberania, e decorrente dessa soberana vontade, há a sua providência. Deus age nos providenciando os meios e os fins para que nós sejamos supridos pelo Deus, e Deus vai agir através da sua graça. Ele age com graça, o seu favor
aquilo que ele está colocando para nós. Isso nos lembra também que, lendo o texto de Efésios, no capítulo 1, versos 21 a 23, nós aprendemos que Jesus Cristo, quando nos confiou a paternidade redentora, ele realizou uma grande obra, e o apóstolo Paulo diz no texto da NVI, ele diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça, se referindo a Jesus, de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Isso significa, em primeiro lugar, que ele está no comando de tudo. A ciência não tem o conhecimento de todas as coisas. Os médicos não conhecem todas as coisas, apesar do conhecimento extraordinário que tem sobre as enfermidades hoje. Jesus disse que a ciência, nos últimos dias, ela ia então se acrescentar, ia se multiplicar. Então nós temos que perceber, Deus está no controle de tudo. Em segundo lugar, ele tem a palavra final sobre todas as coisas. É ele que dá a vida, é ele que tira também a vida. E em terceiro lugar, Paulo está dizendo, ele está no comando de tudo, ele tem a palavra final sobre todas as coisas, e ele diz agora, nenhum nome e nenhum poder estão isentos do seu governo. Portanto, o apóstolo Pedro diz na sua epístola, capítulo 5, verso 6, na primeira epístola, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Assim, irmãos, confiemos ao cuidado de Deus as nossas lutas e necessidades, agradecendo as dádivas de Deus, agradecendo as bênçãos recebidas. Que Ele nos abençoe e nos ajude a passar pelos momentos de lutas e pelos momentos de necessidade. Outro dia eu estava ouvindo a minha nora Letícia colocar como foi o parto dela. Teve um parto extremamente difícil, onde nasceu Daniel, 28 horas de parto. E onde ela está, nos Estados Unidos, eles não fazem o parto cesárea, eles deixam em último caso como uma exceção. E ela passou então por cerca de 28 horas extremamente doloridas de trabalho de parto. Mas a médica, ao fim dessas 28 horas, ela percebeu que não havia saída e teve que então fazer ali a cesárea. E quando estavam tirando o menino, viram que o cordão umbilical estava no pescoço da criança, ela já estava embocada para descer, havia então dilatação, mas a criança não vinha, porque o cordão umbilical impedia da criança vir. Mas Deus preservou a vida da Letícia, mesmo que a pressão subisse um pouco aquela hora, mesmo que a criança estivesse já começando a sofrer. Na verdade, Deus colocou na mente do médico a ideia dele fazer a cesárea, mesmo contra a indicação, como faz o Estado americano. Então é interessante perceber, a criança nasceu graças a Deus, sadia. Está com menos de um mês agora, mas graças a Deus ela cresce e ela está bem, e Letícia também está bem. E nós louvamos a Deus, o nome dele, pela providência que ele tem. Deus poderia levar essas vidas, ele não mudaria o seu lugar, não deixaria de ser imutável, mas por graça e misericórdia ele resolveu fazer isso. Irmãos, confiemos no Senhor. Seja uma situação onde você tem dificuldades financeiras, quem sabe você que está me ouvindo está com algum problema financeiro, talvez alguém esteja aí com um problema de saúde já há muitos anos.
e talvez esteja perguntando quando isso vai se acabar. Talvez alguém esteja passando por alguma dificuldade qualquer, com um filho enfermo, com um marido enfermo, com alguém passando lutas e necessidades, e nós não somos indiferentes a elas. Mas nós precisamos entender que Deus está no comando de tudo. Ele tem a palavra final de todas as coisas, e nenhum nome e nenhum poder estão isentos do seu governo. Confie no Senhor, entregue o seu coração ao Senhor. O Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Paulo diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele Jesus que me fortalece. Paulo diz ter passado por todas as situações, mas ele crê que Jesus o fortalece. Confie nesse Jesus, entregue a sua vida a ele e peça que ele esteja ajudando você a passar por esse vale que você está passando, se você o estiver passando. Se você não estiver, prepare-se para que um dia você possa passar por um vale de morte, ou por um vale de enfermidade, ou por um vale de uma situação qualquer. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar, vamos entregar o nosso coração a Jesus. Pai Celestial, nós te adoramos nesta hora e nós te glorificamos, e porque podemos chamar o Senhor pelo doce nome de Pai, e porque a tua paternidade é uma paternidade redentora. O Senhor tem o objetivo de nos abençoar e de mudar com graça e com providência a situação que estamos passando. Por isso, ó Pai, abençoa cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, essa mensagem. Seja qual for a sua situação, que haja uma entrega desse coração ao Senhor, para que Ele reine, para que Ele dê vitória sobre essa situação. O Senhor tem poder, o Senhor derrama graça. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.